Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil. Fala galera, belezeira? Estamos de volta aqui com mais um Papo de Gigantes. Hoje, de novo aqui com o Guilherme, que vocês, na hora que terminou a live da semana passada, a galera implorando pro cara voltar. Meu Deus, o Aquiles então, vixe, o Aquiles se apaixonou, o Dr. Aquiles se apaixonou pelo Guilherme. Aí a gente chamou ele aqui de novo. Hoje a gente vai comentar sobre as nossas 3 primeiras escolhas no draft, né? O Andrew Thomas, eu vou falar Xavier, porque eu não sei falar esse Xavier em inglês. O Xavier McKinney e o Matt Peart. A gente vai comentar um pouquinho mais a fundo sobre como foi a carreira deles no college, como que eles vão chegar na NFL, o que eles podem impactar aí no time, né? Se vão ser um impacto imediato ou não. A gente vai focar nessas 3. Antes de a gente começar, eu queria lembrar vocês que quem assinou mês passado pelo Amazon Prime, o nosso Twitch, tem que assinar de novo, porque quando você faz pela Amazon Prime, você tem que renovar a sua assinatura mensalmente. Mas você não precisa fazer todo aquele processo de novo. É só entrar no nosso canal lá no Twitch TV/Giants Brasil e clicar no botãozinho roxo que vai estar lá, se não me engano, inscrever-se novamente. Aí é só clicar lá, se inscrever de novo, lembrar todo mês então de renovar essa assinatura. Se você não é assinante, não é inscrito lá no canal, mas é assinante da Amazon Prime, quer ajudar a gente sem gastar nada, é só digitar giantsbrasil.com.br/prime ou exclamação Prime no chat do Twitch TV. E durante a transmissão, quem quiser participar com a gente vai estar de olho lá no chat da Twitch TV. Então quem estiver no YouTube quiser fazer pergunta, corre lá no Twitch TV, já segue a gente, participa com a gente, vai interagindo no chat. E é isso. Então, antes da gente começar, vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. E aí, Gui, tudo bem, cara? Olá, pessoal, boa noite. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, obrigado pelo espaço aí que vocês estão abrindo para o College Football e vamos conversar aí sobre Andrew Thomas, McKinney e Matt Peart. Isso aí, e junto com a gente aqui está o Luiz e o Thiago. Logo chega o Lennon, o Igor e a galera toda aí. Mas e aí, Luiz e Thiago, tudo bem? E aí, pessoal, boa noite. Não sei o que conversar com a galera, abordar esses assuntos e isso, aprender e absorver mais um pouco aí do college. Não é? Fala aí, galera, beleza? Ô Luiz, tá difícil na cadeia saber se tá de manhã, ou de tarde ou de noite, cara? Tá difícil? O povo não deixa eu ver a luz. Não teve banho de sol hoje ainda, né? Antes da gente começar aqui a falar um pouquinho, o João... tá. O pessoal tá falando que o microfone de vocês estão baixos. Pra mim, vocês estão normal, cara. Então, eu realmente... Vou me mutar e vou arrumar aqui, já volto. Mas eu acho que eu dei um bust aqui. Aí vocês me falam, galera, se tá tudo bem aí. Então, antes da gente começar, vamos só falar um pouquinho daquela triste notícia, né, que a gente teve hoje do nosso Aldrick Rosas, né, nosso kicker, que infelizmente aí foi preso pela polícia de Chico, na Califórnia. Logo no comecinho da tarde aí a gente viu uma notícia que ele... no primeiro momento falaram que tinha atropelado, tinha fugido e tudo mais. Com a atualização do TMZ e também da polícia, a gente ficou sabendo que foi o seguinte, né? O Aldrick Rosas, ele estava embriagado, com a licença vencida sem habilitação para dirigir, estava a mais de 160 km por hora, né? 100 km por hora, tava loucão. Ele passou o sinal vermelho, bateu aí num SUV, né, numa caminhonete, num truckzinho, e acabou que fugiu sem prestar socorro. E acontece que depois de um certo aí, alguns metros depois, o carro dele parou de funcionar
ele saiu andando e ele foi encontrado perto do local do acidente pela polícia, todo sangrando, mal conseguia caminhar. O policial já percebeu que ele estava embriagado, testemunhas falaram também que ele não tinha prestado socorro. A polícia pegou ele e levou para a prisão mais próxima, que eu não vou lembrar o nome, mas enfim, levou para uma prisão lá. E aí começou a surgir as notícias que ele já tinha sido preso em 2016 por causa desse tipo de infração. E aí tá rolando um monte de comentário do tipo, nossa, então quer dizer que já sabiam dessa flagzinha aí, desse sinal vermelho dele, e ainda assim trouxeram pro time, fizeram um acordo novo. Tem um pessoal falando que não tem nada a ver julgar o time por ter feito essa escolha, que a decisão foi do jogador. O que vocês têm a comentar sobre isso, Thiagão e Luiz e Guilherme? Cara, Bom, primeiro brincando de GTA, tudo, né, cara? Eu vou dizer que tinha gente essa semana reclamando que não tava tendo notícia do time. Aí, tem notícia agora. Pois é. Pô, mas esse tipo de notícia eu nem quero. Alô. Então, é complicado, né? Porque a velocidade, pra mim, o que tá mais pesando aí, além da bebida, eu já acho um absurdo alguém beber e dirigir, né? Mas, então eu nem vou considerar isso, mas 100 milhas por hora, 160 por hora numa cidade, cara. E na estrada não devia ser permitido, o cara vai na cidade, 160 por hora, me fura um sinal vermelho, arrebenta uma outra caminhonete lá, machuca a gente, se machuca. Disse que tava descalço, todo ensanguentado, mão, pé. Será que ele não sofreu nenhuma lesão ainda nessa brincadeira? Mais um kicker, né? Sofrer lesão na perna, cara, vai ser, além de tudo, ruim pro time na temporada, né? Eu acho que. Lamento dizer, mas eu acho que não teremos Aldrick Rosas esse ano, não. Então, vou perder o emprego. É complicado porque, assim, eu sinceramente, eu sei que ele assinou um contrato de 1 ano recentemente, mas eu não sei se ele já foi pago. E também não sei se, mesmo se a gente pagou, se uma infração dessa e tudo mais, a gente conseguiria reaver esse dinheiro, né? Olha, quase todo contrato da NFL tem umas cláusulas, assim, pra caso num caso desse, o cara ser cortado imediatamente sem receber nada. Porque, assim, muito contrato, sim. Porque juntou com aquela notícia que a gente teve do Baker algumas semanas atrás, agora essa. Então, assim, se o Joe Judge não tiver pulso firme, ele vai começar a perder o time antes mesmo da temporada começar, porque agora não são não é uma, né? Agora são 2 infrações, 2 questões de cadeia, de prisão, de coisas ilegais. Então, assim, são esse tipo de coisas que acabam impactando negativamente o time fora e dentro de campo, né? Então vocês acham que por causa dessa infração o Rosas não volta pro time? Você acha que o Giants vai lá chamar o Cairão Santos e assinar outro kicker? O que vocês acham? Acho que ele perde cortado do time, acho que ele vai ser, não tem jeito mesmo. Eu tava dando uma olhada, aparentemente o salário dele o contrato dele é 100% salário, então ele receberia 1/16 da NFL, dos Giants nessa temporada. Um pedaço por jogo, né? Então, cortar dead cap é o de menos, o importante aqui é o exemplo, né, Renato? Não dá pra você falar que, putz, vou manter o cara no time porque, é um bom jogador, mas não dá um exemplo fora de campo, sendo que o nosso amado Gettleman falou assim, não, aqui não pode ter bad boy, né? Vamos dispensar, vamos trocar o Beckham porque não pode ter bad boy. Então, ainda mais um fato como esse, tipo 100 milhas por hora, né? 160 km por hora, cara, é muito difícil. Cara, nem no Need for Speed eu consigo chegar nisso às vezes. Pois é que o problema é assim, gente, nos Estados Unidos qualquer carro tem 260 cavalos. Esse carro que ele estava dirigindo tem 260 cavalos. Então, pra ele chegar a 100 por hora é facinho. E aí, bêbado ainda, cara, pra matar alguém. A sorte dele é que não morreu ninguém. Mas, você quer um exemplo de um cara que aconteceu isso? Foi preso, foi suspenso, mas ele prestou socorro, então o negócio foi um pouco mais leve. John Jones. Ele bateu no carro de uma grávida. Só que ele parou, prestou socorro e ele estava sob efeito de maconha na época que ele bateu o carro.
Aconteceu tudo que aconteceu com o John Jones, mas ele parou e prestou socorro. Aparentemente o Rosas não, né? Ele tentou fugir, mas foi encontrado, né, pela polícia por causa de testemunhas e tal. Ele disse que ele tava andando próximo ao local do acidente, né? Ele devia estar meio desnorteado, deve ter batido a Sim. cabeça também nessa brincadeira. Se você E outra, perceber né? pela mugshot deles, ele tá com uma cicatriz bem razoável assim no pescoço, né? Então ele deve ter batido com tudo, sim. E tem mais uma coisa, né? Também se ele bateu a 100 por hora, ele não estaria no local do acidente, cara. 160 por hora, né? Me Convenhamos, passa uma coisa pela cabeça agora. Não querendo justificar o cara porque tá errado, né? Mas ele poderia talvez não ter ficado pra socorrer porque tava desnorteado também por causa de uma pancada na cabeça? Com Ele pode usar isso como desculpa, mas segundo testemunhas, ele viu que tinha batido, ele viu o carro lá, o estrago, e mesmo assim tentou fugir, né? Então, assim, eu não acho que a polícia vai engolir esse tipo de coisa, até por causa da circunstância, né? Varar o páreo, o sinal vermelho, 160 km por hora, bêbado, sem licença, tipo, tá tudo errado. Pra ele lá é difícil, cara. O cara não. Pega, sei lá, um brasileiro que vai lá para os Estados Unidos, tá acostumado com quilômetro por hora, a primeira vez que o cara dirige, ele pode se enganar lá no velocímetro e chegar a 80. Já que tá 80 por hora, ele tá mais de 100, né? Realmente isso acontece, Luiz. Agora, um cara que viveu a vida inteira lá, eu sei que acontece, cara, porque eu já passei por isso. A primeira vez que eu cheguei nos Estados Unidos, que eu fui para os Estados Unidos, eu andei 80 por hora, achando que tava 80 quilômetros aí, que eu fui ver no GPS marcando sempre. 120 por hora. E vocês acham assim, se realmente essa saída do Rosas acontecer, né? Vocês têm algum nome em mente, né? A gente brinca com o Caio Santos e tudo mais, lógico que é brasileiro, mas ele tá vindo de uma boa fase, né? Algumas lesões e tudo mais. Quem para vocês seria um bom nome pro Giants fazer um contratinho aí de 1 ano para ver como que acontece a temporada? Falaram do Tucker hoje. Eu concordo, eu acho um bom kicker. Tucker? Mas ele tá com contrato, não tá? Eu não lembro. Eu acho Confesso que eu não lembro. Falaram aqui do vovô Vinatieri aqui. O Guilherme? Oi. Ah, tá. Eu achei que você tava falando alguma coisa. Desculpa, eu tinha te cortado, perdão. Mas pode terminar. Não, é que assim, o Vale Forte aqui no Twitch TV, ele falou, ó, vovô Vinatieri tá disponível, hein? Mas sei lá, eu iria de alguém mais jovem, não que eu não confie no Vinatieri, o cara já provou aí que tem perna até os 90 anos para chutar uma bola, só que eu sinceramente não sei os nomes que estão disponíveis no mercado. Lógico que a gente brinca com o Caio Santos, tudo mais por ser brasileiro, seria bem bacana ter ele, né, um kicker brasileiro no Giants, mas a situação dele não está muito favorável, né? Já não tá vindo uma boa fase, lesões atrás de lesões, então não daria para trazer não. Mas eu realmente não tenho nenhum nome em mente que esteja disponível, cara. Eu não consegui dar uma olhada no mercado hoje. Olha, um nome que tem, mas que teria que avaliar que ele tá recuperando de lesão é o Stephen Gostkowski, né? Free agent. É verdade, ele tá free agent. Pat Bryant também, ex-Falcons. Tá velho, né? Isso aí já tá na pegada Vinatieri, né? Já tá na casa dos 50 já. Mas na verdade, novo. Ou a gente pegaria, tipo assim, um kicker super novato pra arriscar e gastar pouco, ou a gente iria num Gostkowski aí da vida, né, apesar da lesão, ou a gente iria num super veterano, né, mas eu acredito também que o Rosas não volta não. Eu acho que depois desse vacilo dele aí, ainda mais com novo técnico, praticamente novo time, né, o pessoal quer mostrar firmeza e vai descartar ele, vai dispensar. Cara, olhando aqui a lista do Spotrac de Free Agents hoje, tem 5 nomes, que é o Gostkowski, o Vinatieri, o Ryan Succop, que era do Titans, Nick Folk, New England, e Jonathan Brown, do Jacksonville. Tipo, esses são os que estavam na liga e estão disponíveis hoje. Então vem Vinatieri. Cara, não sei, eu sinceramente não sei. Eu acho que o Rosas vai ser cortado, mas não sei quem eu traria pro time, não.
eu não acompanho muito esse mercado de kicker, até porque até então eu não estava preocupado com isso, né? Mas, sei lá, isso que o Cícero Sampaio falou aí no tweet é verdade, né? O Gostkowski, ele era treinado pelo Judge, né? Então pode ser um nome que acaba surgindo. Mas, vamos ver. Mas a lesão dele parece que foi muito séria, né? Cara, pra te falar a verdade, eu sei que ele que teve lesão e tudo mais, só que eu não lembro o que foi a lesão, cara. Vou ser bem sincero. Você lembra qual Deixa eu foi? ver. Sei que o Patriots considerar tirar ele não deve ter sido algo leve, não. Deve ser algo na Cuidado. virilha, né? Alguma coisa assim. O que Não, é pra ele. ter. Quadril. Nossa, aí é. Quadril Tá aqui, esquerdo. Quadril esquerdo ele teve. Eita, uma lesão pior que o quadril só se fosse o pé, porque. Complicado pra O giro do kicker. quadril Isso é uma fonte da ESPN americana, tá? Tipo, do ano passado, que falou que foi no quadril. Tá? Então, se não foi, galera, desculpa, mas tô aqui no ESPN.com vendo isso. Bom, mas isso aí, galera. Essa notícia aí pra gente começar o podcast de hoje não é uma notícia muito feliz. Ainda o time não se pronunciou a respeito disso, a NFL também não falou nada, a gente não teve, pelo menos até a hora que a gente está gravando aqui, não teve mais nenhuma atualização da polícia e nem nada do tipo. Vamos ver o que vai acontecer com eles, com o Rosas nos próximos dias. Provavelmente, se o time for cortar, já vai cortar aí na próxima semana, no máximo, para a gente já ir atrás de algum nome. E aí a gente vai mantendo vocês atualizados. Mas vamos falar aqui de draft, vamos trazer o Guilherme para conversa aí, que ele tá todo quietinho aí, coitado, a gente convida o cara e deixa ele quieto aí nos primeiros minutos do podcast. Vamos falar de Andrew Thomas, é a nossa primeira escolha no draft desse ano, a escolha que deixou uma baita galera chateada, eu me incluo nessa, né? Eu queria muito Isaiah, mas depois me conformei, depois eu percebi o motivo disso. Mas vamos falar um pouquinho sobre Andrew Thomas. Ô Gui, conta pra gente quem que era o Andrew Thomas no college, né? Como que foi a carreira dele, o que que ele mostrou lá, o que que ele fez, o que fez ele ser a primeira escolha do Giants, né? O que que o time viu nele que falou, caraca, a gente precisa escolher ele, não vamos escolher o Isaiah, vamos escolher o Andrew Thomas, porque esse cara vai impactar assim, gigantescamente o time em campo, né? O que que o Giants viu nele? Bom, eu acabei não falando aí do Andrew Rosas, mas assim, é meio complicado demitir um kicker na pandemia e com tudo que tá acontecendo aí. Acho que talvez ele fique, né? Porque até o começo da temporada, depois troca, encontra outro. Mas falando de Andrew Thomas, assim, Andrew Thomas foi um jogador muito disputado até saindo do high school. Então, assim, Georgia fez oferta, Alabama fez oferta, Auburn fez oferta. Então, é um time pesado, assim. Ele já era um cara muito... Um cara que todo mundo queria com 15, 16 anos. E acabou escolhendo... É um requisitado aí. Então, assim... Foi um recruta 4 estrelas. No último podcast, acabei explicando aí que no recrutamento do high school para o college, os prospectos são avaliados de 1 a 5 estrelas. O Daniel Jones tinha 2 saindo do high school e o Andrew Thomas aí sai com 4. 4, assim, vamos dizer que é um muito bom. Caras elite ali. E só perdem para os 5 estrelas, que são, assim, fenômenos. Então, acaba aí que o Thomas era um cara muito requisitado. E ele ficou em Georgia porque ele é de Georgia. Então, assim, Georgia não tem tantas faculdades para competir com a própria Georgia para pegar ele dentro do estado. Assim, Georgia tem Georgia Tech, Georgia State, que são... Georgia Tech é uma universidade muito histórica, mas não tem capacidade nem dinheiro hoje que a Universidade de Georgia tem. Então ele foi para Georgia, recrutado pelo Sam Pittman, que é um talento desenvolvendo OLs, assim,
pegar historicamente, Georgia tá mandando muito L para NFL. O último de primeira rodada foi o Isaiah Wynn, que foi para os Patriots, acabou se machucando e jogou essa temporada, um ótimo jogador. E assim, o Thomas tem tudo. Assim. O Sam Pittman até conta a história que ele estava planejando para deixar o Andrew Thomas no banco na primeira temporada de freshman. O cara acaba de chegar da high school e vai pegar caras de primeira rodada de draft, só que são 3 anos mais velhos. Então é um nível de preparação muito acima, é um salto muito grande do high school pro college, tanto que os tapes de high school chegam a ser engraçados, porque os OLs arrastam os defensores aí umas 10 jardas, assim, como Estilo Sonho Possível? Esse mesmo. Pode crer. Então, é nesse nível mesmo, assim, é a diferença bem gritante de nível, quando o cara é muito bom. E o Sam Pittman tava pensando, falou, vou deixar ele de reserva do Isaiah Wynn essa temporada, ano que vem ele começa como left tackle. Só que o Sam Pittman viu que ele era um dos 5 melhores do time, foi tentando caçar um lugar ali para ele. Aí colocou de left guard titular, e 2 semanas antes acabou virando right tackle titular da temporada, assim, de freshman, assim, e foi para a final do universitário, assim. Então ele foi um jogador muito consistente e não se pode pedir muito de um freshman na primeira temporada, mas já mostrou um nível altíssimo, assim. E nas 2 temporadas seguintes foi left tackle titular da franquia, da universidade, e acabou que virou uma primeira rodada certa, assim. Eu gostava muito dessa classe de offensive tackle, assim, para mim os 3 primeiros ali, o Jedrick Wills, o Thurston Wirfs e o Andrew Thomas, estavam no nível muito acima, e o Mac Becton é um monstro em relação a tamanho e físico. Então, eram 4 caras que, assim, em qualquer outra classe seriam top 10, e acabou alguns caindo para fora do top 10. Então, o Giants estava numa situação muito boa para pegar um offensive tackle. Eu, inclusive, tinha o Jedrick Wills acima do Andrew Thomas, mas aí era uma questão minha, porque eu entendo que a agilidade do Jedrick Wills é melhor, o Jedrick Wills é um pouco mais ágil e tem uma melhor movimentação no espaço, mas o Andrew Thomas também é um grande jogador, assim, um cara que joga 3 anos consecutivos na SEC e muito bem, não dá para criticar. O cara foi 4ª escolha geral e foi uma boa escolha, assim. Gettleman poderia dar trade down, aí já são questões que fogem um pouco da análise do scout, mas assim, o trade down provavelmente garantiria ele outros jogadores, não sabe se tem parceiro para fazer essa troca, então aí entraria no campo da especulação. Mas assim, Andrew Thomas, para quem gosta de ver o Saquon Barkley correr, acho que vai ser um grande amigo do Saquon Barkley, porque o cara é extremamente agressivo em bloqueio. Na corrida, o cara é um monstro. Ele corre, ele ajuda muito com bloqueio. Assim, tem encaixamento perfeito. Ele usa as mãos dele muito, muito bem. Ele é muito forte fisicamente, então ele tem a capacidade de empurrar o adversário, em abrir o gap, e ele controla muito bem o adversário. Então, ele sabe muito bem o que fazer quando é a corrida. Ele tem alguns problemas em zone blocking, mas o estilo dos Giants e o estilo do Saquon combinam mais com o Andrew Thomas. Então, assim, é uma pick que parece ideal, assim, olhando o que os Giants estão fazendo e estão planejando. E o Andrew Thomas, não falei ainda do jogo de passe dele, mas ele é muito inteligente, assim, você consegue ver no jogo a capacidade dele de entender as estantes e entender blitz. Então ele sabe quem vai vir e ele consegue se planejar para isso. E é um cara que, apesar de não ter um jogo de pés tão bom como o Jedrick Wills, ele não deixa muito a desejar, porque ele tem um punch muito bom, que é a primeira entrada. Ele não é um cara passivo no jogo de passe. Que, para quem entende um pouquinho menos,
quando você olha o jogo de passe, você acredita que o cara é mais leigo, que o cara é mais passivo. Mas o cara tem que ser ativo também, o cara tem que dar o punch, o cara tem que colocar a mão no peito do defensor, e é isso que o Andrew Thomas faz. O Andrew Thomas é agressivo, e assim, ele consegue proteger contra speed rushers, que são os caras... Vou dar um exemplo mais físico, assim. O Von Miller é um speed rusher, e contra as caras mais fortes, aqueles defensive tackles, jogadores que usam mais a força para chegar no quarterback, ele também consegue segurar porque ele tem braços muito longos. E braços Então longos... ele vai conseguir segurar o Isaiah. Assistindo os vídeos dele depois do draft, é um jogo contra, acho que Kentucky, né, que era o Josh Allen. Ele pega o Josh Allen e joga ele uns 10 jardas para trás no lance. Ele é um jogador muito, muito físico. E essa é a característica de Georgia, um time que corria muito com a bola. Então ele tinha a chance de aparecer muito no tape com o jogo terrestre. Porque, querendo ou não, no jogo aéreo, um erro marca mais do que um acerto. No jogo terrestre, você fazendo acertos e mostrando ali no tape, acaba marcando menos. Se você errar uma jogada ou outra, não pega tanto. O Georgia, então, uns 2 anos atrás, jogava em flexbone, né? Com 3 running backs, né? Não, assim... Essa daí é Georgia Tech. É, Georgia Tech, verdade. Georgia Tech jogava aí no triple option, mas ainda joga muito no jogo corrido, mas tá melhorando aos poucos. Mas Georgia, assim, foi um time que foi para a final do Campeonato Nacional ano retrasado e, querendo ou não, tem um time muito bom para continuar, desenvolveu muitos talentos para a NFL nos últimos anos. Assim, é um dos grandes favoritos a chegar na final ano que vem. Então, vem desenvolvendo talentos. E o Sam Pittman é tão bom como recrutador e como desenvolvedor de OLs. Ele era o OL coach de Georgia e acabou pegando um trabalho de head coach em Arkansas, que também é da mesma divisão, a SEC. Então, acaba que você vê o talento do cara e como o Andrew Thomas deu sorte e escolheu bem de estar na situação ideal, no lugar ideal. Então, assim, foi um cara que viu o talento dele, ficou, e agora que ele saiu, o Andrew Thomas saiu também. Então, assim, conseguiu dar muito certo essa troca entre o Sam Pittman e o Andrew Thomas. E, assim, o Andrew Thomas não tem muitas vulnerabilidades no jogo. Ele consegue, assim, é difícil falar sem ter o quadrozinho explicando, porque é mais fácil de entender os pass rushes, assim, mas o Andrew Thomas, ele tem um trabalho de pass bom suficiente para se recuperar em counters. Então, por exemplo, o edge rusher foi tentar dar um spin move, que é o girar em torno do offensive tackle e chegar ao quarterback. Se isso não der certo e o cara tentar outra coisa, o Andrew Thomas consegue se recuperar no jogo de pass e afastar o jogador do quarterback. Assim. Eu vi um lance ruim em todos os tapes, um lance que o cara chegou no quarterback um pouco no tape que eu vi do Andrew Thomas. Assim, foi um DJ Warren, que foi um prospecto de quarta, quinta rodada no último draft, vem do South Carolina. Então, assim, o Andrew Thomas tem muito pouco buraco no seu jogo para compensar. Assim. Ele tem que ser um cara, ele tem que melhorar um pouco a questão do enquadramento no jogo corrido no outside zone, mas, assim, vendo o jogo dos Giants, acho que isso não vai pegar tanto para ele. Mas, assim, são todos detalhes, coisas bem detalhistas mesmo, que não dá nem para chegar muito no ponto. Então, assim, é interessante ver que tanto o Jedrick Wills como o Andrew Thomas, se os Giants selecionassem, seria ótimo. E tantos outros jogadores bons na board, mas, assim, não dá para criticar a escolha do Dave Gettleman de jeito nenhum.
É bom que reforça o lado esquerdo da nossa linha, né? Agora com o Will Hernandez e Andrew Thomas daquele lado, eu acho que começa a dar uma cara de linha ofensiva, não do que a gente tinha até ano passado, né? Que a A gente, gente só como diz o tinha Luiz, ofensiva no nome, né? Porque. é, existia uma linha ofensiva lá, porque tinha que ter 5 caras em campo, né? Não dá pra jogar com menos, mas igual o Luiz sempre falou, falta o assignment, né, do cara, né, Luiz? Falta o cada um saber o que você tá fazendo em campo, porque a nossa linha ia pra campo, né? O que cada um fazia lá dentro aí era uma surpresa. E na hora a gente decide, vê. Muita Né, coisa solteiro... decidida na hora, mas tava faltando alguém pra decidir, né? Sim. Exatamente. Camisa sem camisa, casado solteiro, tava assim nossa linha até ano passado, né? Espero que esse ano melhore. Então assim, Gui, você então, se fosse resumir, você daria como uma escolha, uma boa escolha, né, uma ótima escolha para o Giants, e que o time agiu certo em trazer ele na nossa primeira escolha nessa temporada, né? Que ele vai impactar o time em campo. Fosse dar uma nota padrão NFL de A, B, que nota você daria? Eu daria um B+. Eu não daria A+, porque entendo que A você tem que pegar um cara ótimo na posição não tão boa. Por exemplo, se pegasse o Andrew Thomas aí na 10, na 12, eu falaria que é um A mais. Então não dá para chegar nesse A por conta disso, mas assim, não é demérito nenhum escolher na quarta escolha. E acaba que, assim, eu vejo o Andrew Thomas como left tackle imediato, assim, entrou, pegou a posição, porque, querendo ou não, os Giants estão num projeto aí a longo prazo e é muito importante ele pegar a posição de left tackle logo de primeira para seguir, assim, coloca o Nate Solder de right tackle, ou coloca o Nate Solder no banco, coloca start o Matt Pitch. Então não dá para saber, assim, mas o que eles vão fazer, mas tá em boas condições, sim. Vai ter 5 titulares e um reserva ali que pode entrar a qualquer momento e não vai deixar muito a desejar. Só pra gente finalizar aqui essa nossa primeira escolha, o Cícero ele comentou aqui que na opinião dele o Solder vai jogar bem a temporada, que muitos dos problemas da nossa OL eram por causa do péssimo treinador do setor. Não que ele goste dele, mas ele acha que é provável que isso aconteça, né? Vamos ver. Nate Solder deu muita dor de cabeça pra gente e não tá valendo a grana não, hein? Mas vamos ver, falando da escolha em si, eu tava até comentando com o Gui aqui nos bastidores que eu era do time Isaiah, eu defendia o Isaiah a todo momento, fiquei bem bravo quando o time escolheu o Andrew Thomas, mas depois que eu comecei a ler, ver alguns vídeos, as pessoas falando, a gente conversando, e agora, né, o Gui falando aqui tudo isso do Andrew Thomas, eu fico muito mais aliviado e fico até ansioso de ver ele em campo, que eu acho que agora o nosso Saquon vai voar, hein? É ruim, entre aspas, porque o contrato dele tá chegando também, né? Então a gente vai ter que descer o caminhão de dinheiro no Saquon aí, mas, poxa, é bom saber que a escolha aí foi uma escolha boa que vai ajudar o time nessa OL que a gente sofre tanto, né? Mas com relação a contrato, Renato, acabando do Solder esse ano, tem 19 milhões aí pro Barkley, cara, tranquilo. Melhor gastar nele que no Solder, né? Exato, ainda mais quando a gente olha como foi montado o nosso draft esse ano, não acho que tenha dedo do Gabe Gettman esse ano, tá? Acho que é muito mais a do Judge. Nós trouxemos muito jogador de OL. Entendeu? Acho que foram 2 ou 3, eu não tô lembrado de cabeça agora, mas. Uhum. Ele tá montando uma boa OL, liberando o cap na OL, e o jogador-chave acho que vai receber o que merece. Vamos ver. Mas que bom que a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo, dormir um pouquinho mais tranquilo sobre o Andrew Thomas, né? Para dar tempo de comentar assim todos, vamos para nossa segunda escolha, que é o Xavier McKinney. Agora falei direito, hein? O nosso Xavier McKinney. Muito bem. o nosso McKinney aí,
que eu tava comentando com o Gui aqui no Bastidores também, que na minha visão, assim, eu não acompanho tanto college, não estudo tanto college como ele, como o Luiz e o Leno e tudo mais. Só que na minha visão, o McKinney foi um steal. Eu acho assim que ele era cotado para sair na primeira rodada. A gente conseguiu trazer ele no comecinho da segunda. Além disso, eu também, o pouco que eu vi, assim, né, o pouco que eu estudei dele, comparando com o Gui, eu consigo ver traços do Landon Collins, né, de jogador parecido com o Landon Collins nele. Lógico, não como o Landon Collins já, mas com um teto para se tornar algo parecido com ele, né. Mas e vocês, né? O que vocês acharam nessa segunda escolha? Vocês acham que o McKinney vai trazer um poder para nossa secundária que a gente não tinha? O que vocês esperam? Como ele era no college? Conta um pouquinho pra gente aí, Gui, um pouquinho do McKinney. Bom, o McKinney acabou, assim como o Thomas, era um prospecto de 4 estrelas saindo do high school e acabou optando, assim, ele tinha 3 das melhores faculdades hoje no college para entrar, que é Clemson, que não tem nem muito o que falar de Clemson. Tinha Georgia também, poderia ter ido para Georgia, poderia ter ido para Ohio State, mas acabou indo para Alabama do Nick Saban e, assim, o Nick Saban colocou a cara dele no Xavier McKinney. Acho que Xavier McKinney tem um carimbo Nick Saban aí nele, porque se você for traçar assim, comparações entre Landon Collins e Xavier McKinney e querendo ou não aí o Minka junto, porque todos esses faziam a mesma função, basicamente. Eles eram jogadores que apareciam em diversos lugares do campo, fazendo diversas funções, e o Xavier faz muito essa questão de estar em campo, assim. Ele estava em campo alinhado como linebacker, alinhado como nickel, alinhado como free safety, alinhado como strong safety. Então, assim, tirando outside corner e DL, ele alinhou de tudo. E assim, a versatilidade de um cara desses é muito importante. Eu entendo que assim, a função dele na NFL, para mim, me parece um pouco mais vaga. Acho que o Landon Collins era muito claro para mim que ele seria strong safety, porque ele tinha uma capacidade até melhor do que o Xavier de pegar o mano a mano e alinhar contra Tyrande, por exemplo. E Tyrande eu vejo assim como um probleminha no mano a mano do McKinney, porque o McKinney não tem é um pouquinho menor, um pouquinho menos parrudo do que o Landon Collins, então acaba que num contra o Tyrande, o Xavier McKinney vai sofrer um pouco. E assim, minha visão do McKinney, minha projeção do McKinney para a NFL é um nickel, um strong safety, um cara que pode alinhar de outside linebacker, de inside linebacker em terceira descida. Então é um cara que vai fazer as mesmas funções que ele fazia em Alabama, mas é um cara que não pode ser exposto a taclear de campo aberto. Acho que ele tem sérios problemas em taclear de campo aberto. Ele é muito agressivo, nessas questões ele não... Porque taclear de campo aberto é como... Trazendo aqui uma análise para o futebol, é como se saísse cara a cara o atacante e o goleiro, e o atacante tivesse que driblar o goleiro. Então, acaba que o cara tem que escolher um lado, mas o safety tem que reagir rápido, ou quem tiver ali na defesa reagir rápido para fechar, então, e taclear o cara e acabar a jogada. Então, às vezes o McKinney é muito agressivo, ele quer escolher ele e decidir ele, e não, assim, não tem, ele sofre alguns perder tackles por conta disso. Contra a LSU, se você for pegar, assim, acho que os primeiros 10 segundos de tape, tá no YouTube. Os primeiros 10 segundos de tape, o Clyde Edwards-Helaire coloca ele no chão, porque o McKinney vai muito agressivo na jogada, é uma das primeiras jogadas do jogo, então você quer deixar uma impressão, quer
colocar sua marca, está cheio de energia, você acaba fazendo overreaction e atacando o cara, e o cara do Flair conseguiu quebrar o tackle dele até com certa facilidade. Então, são certas coisas que você precisa melhorar na mentalidade do jogador para ele ser um jogador completo. Então, assim, ele em zona pode ser um grande jogador ali, como free safety, como nickel, mas ele tem essa coisa boa de conseguir ser versátil. Ele tem uma boa explosão, ele não é o melhor atleta do mundo, mas o Landon Collins também não era o melhor atleta do mundo, só que ele é explosivo. Então, assim, se você precisar dele nos primeiros, um cara que como inside linebacker chegue no local, ou como free safety, strong safety, ele tem a explosão, só que falta para ele a velocidade num campo aberto. Então, assim, pode esperar dele um jogador que com campo reduzido e com alguém que suporte ele como um free safety, por exemplo, é um cara que consiga brilhar e consiga bastante tackle, bastante interceptação, é um cara instintivo, é um cara que entende o jogo, assim, ele não é o melhor cara mudando de direção, mas ele entende o jogo, então ele pode se antecipar a certos movimentos, a certas leituras, e até complicar muitas vezes para o quarterback adversário, porque ele pode estar lá antes do que o quarterback espera. Então, é um cara que vai antecipar, vai criar interceptações, vai criar passes defletados, mas não dá para esperar dele uma consistência muito grande no que se refere à marcação homem a homem, por exemplo. E Gui, deixa eu fazer uma pergunta. O Cícero até comentou aqui no nosso chatzinho da Twitch que ele falou que é o seguinte: na opinião dele, o McKinney não vai ter todo o seu potencial explorado por causa do buraco que a gente tem no setor de linebacker, né? Porque se os linebackers vão passar em confiança, a secundária vai ser muito requisitada o tempo inteiro e isso vai cansar o jogador. Você acha então que o desempenho do McKinney para ser assim explorado totalmente e de forma positiva, a gente precisa consertar outros buracos do time, ou não? O McKinney é um jogador que, apesar dessa deficiência que o time tem nos linebackers, ele vai conseguir mostrar o trabalho, por mais que seja em zona. O que você acha? Que o desempenho dele realmente depende desses buracos no time? Como que você vê essa questão? Então, justamente, acho que os Giants draftaram ele justamente por isso. Porque ele pode, assim, ocupar dois buracos. Ele pode alinhar como linebacker e ter um strong safety atrás e ajudar ele. Assim, ele pode alinhar como nickel, e nickel ali alinha muito próximo ao linebacker. Ele pode dar o suporte. É um cara que vai ser requisitado, realmente, mas, assim, é bem complexo essa situação de o linebacker, assim, linebackers precisam ajudar, mas não tem um linebacker completo, um Isaiah Simons, um Dion Jones, um Luke Kuechly, assim, mexe bastante com a característica do time, mas é um cara que justamente pode ocupar essa questão de ler jogo, de ajudar, de ser o quarterback da defesa. Então, pode ser uma ótima escolha, mas vai variar muito de onde vão colocar ele, como vão colocar ele, em que situações. Porque um jogador pode alinhar em qualquer parte do campo. Então, se você colocar ele como strong safety, cuidando de um tight end, uma marcação homem a homem, ele não vai te dar o resultado esperado. Mas se você tiver um pass rush bom, que seja capaz de te ajudar numa marcação em zona, tirar um pouco do tempo do quarterback no pocket, pode ajudar muito também. Um cara, assim, se tiver um linebacker bom no jogo contra o jogo corrido, que, querendo ou não, controle o jogo corrido em algumas situações e que não deixe os OLs chegarem próximo ao McKinney. O McKinney é bom também. O McKinney só não pode ficar em situações claras de 1 contra 1 sem ajuda nenhuma. Isso daí seria muito prejudicial. Mas de resto, o McKinney acho que lida bem com o serviço, e essa questão com o linebacker pode acontecer, mas eu não vejo como tão provável, e se acontecer, acho que até que uma mudança para alinhar mais como linebacker seja mais viável. Então, ele é uma peça de xadrez. Onde você colocar, você vai ter prós e contras. Legal. O Luiz tem algumas perguntas aí, manda bala, Luiz. São duas perguntas, na verdade. Uma é bate-pronto, resposta sem pensar. A outra vai exigir um pouquinho de construção. Então vamos primeiro na bate-pronto. Xavier McKinney ou Grant Delpit?
Eu prefiro o Grant Delpit e vou te explicar o porquê. O Grant Delpit ele tem alguns problemas de tackle, mas ele é mais atlético, então, assim, ele não é um cara como o Xavier McKinney de alinhar em várias posições, ele vai ficar de strong safety, mas ele pode cobrir tight ends, ele tem mais questões no mano a mano que não me preocupam tanto quanto o McKinney. E quanto mais atlético for, é melhor, assim, ele tem uma melhor reação, ele tem mãos melhores e aí com atleticismo, assim, ele tem vários problemas de tackle, o Grant Delpit tem problemas de tackle muito mais graves do que o McKinney, mas isso, assim, tackle é coachable. E se não, assim, Delpit vai para Cleveland, então acaba que, assim, posso queimar minha língua porque em Cleveland as coisas não são tão bem sucedidas, mas mas assim, eu preferiria o Grant Delpit na situação que os Giants têm. E a segunda pergunta é de que forma o McKinney completa o Peppers e vice-versa. O Peppers. Assim, é engraçado porque os dois são muito versáteis, né? Então, o Peppers pode jogar mais de free safety, o Peppers é um cara atlético ao extremo e Michigan, ele alinhou de tudo, de absolutamente tudo, porque ele tinha muito de uma hype pro Heisman e, assim, jogar de free safety e ser Heisman é impossível, porque está lá no fundo do campo, você não consegue fazer estatística. Estatística demora para aparecer. Então ele apareceu muito mais como outside linebacker, como nickel, como strong safety, e acaba que ele conseguiu gerar uma diferença gigante. E, assim, eu acredito que como free safety o Peppers se encaixa muito bem e se precisar de alinhar com um strong safety, e acho que essa dupla faz muito bem é muito boa como o cara do fundo do campo e o cara do run support, o cara que vai ajudar todo mundo ali. Então, o oitavo cara do box, como vocês preferirem. E, assim, para mim é uma divisão perfeita entre o cara que é do fundo do campo e o cara e o strong safety. O Dave Gettleman fez isso com Carolina em 2015, quando o time foi para o Super Bowl. Era o Kurt Coleman, que era um famoso Who na liga, até chegar em Carolina, fez uma temporada excepcional. E o Roman Harper, que vinha do Saints, era um cara mais de boxe. Então, assim, tem a cara do Dave Gettleman essa separação clara de free safety e strong safety. E acho que vai ser uma bela dupla por alguns anos aí. Tomara. Ficou feliz, Luiz? Fiquei. Só pra terminar, e a nota dessa escolha? Eu vou dar B. Não vou dar B+, vou dar um B, porque querendo ou não tinha o Grant Delpit na board, e eu prefiro o Grant Delpit. Mas, assim, B passa de ano, ainda mais pro Ghetto. B Porra, pro Ghetto B tá muito... um C menos passa de ano, cara. Mas, poxa, então eu acho que essa análise aí do Gui, do Luiz, do pessoal, deixou a gente mais tranquilo também em relação ao McKinney, né? Pelo visto ele é uma peça de xadrez, igual o Gui falou, então a gente pode usar ele em diversos lugares do campo. Lógico, a gente ainda não sabe como ele vai atuar, só que com certeza o time e o Joe Judge principalmente estão de olho aí para tentar explorar o máximo possível dele, né? Eu também estou bem ansioso de ver o Peppers em campo. Acho que vai ser uma dupla que vai dar muito trabalho, espero, não pra gente, pros outros, né? E vamos ver como que ele vai desempenhar em campo, né? Indo para nossa terceira análise aqui da noite, terceira e última, né? Vamos falar do Matt Peart, que foi a nossa terceira escolha. Muita gente questionou, né, a escolha dele na terceira rodada, falaram que era hora de pegar um center, né, naquele momento do draft,
mas vamos analisar essa escolha, vamos analisar um pouquinho do Matt Purdy, né? Quem que era ele no college, por que ele foi escolhido pelo Giants, o que que ele pode impactar, né, no time também chegando agora em Nova York. Como vocês veem essa escolha do Matt Purdy pro Giants? Bom, eu gosto muito do Matt Purdy. Acho que, sim, vejo um jogador com um teto altíssimo, altíssimo. Ô Gui, antes de você continuar, ele joga do lado direito ou esquerdo da OL? Joga do lado direito, ele era right tackle em UConn. Ok. Mas, assim, ele tem uma história de vida até que interessante, porque ele é da Jamaica, então a família dele veio em 2002 para cá, e assim, não conhecia o futebol americano até o ensino médio. Ensino médio, obviamente, como jamaicano, ele não tinha o futebol americano como cultura, jogou muito tempo futebol, então, assim, conhece um pouco mais de futebol, entendia muito mais do esporte, e chegou no high school, os caras viram ele como jogador de basquete, porque ele era franzino e tinha quase 1,90 de altura. Então, assim, era um cara mais do porte do basquete. Foi convencido aí do futebol americano e começou a engatinhar no high school para ir pro college. Tanto que ele foi um prospecto de 2 estrelas, assim como o Daniel Jones, e foi para UConn, que não é uma faculdade das mais conhecidas, não tem muitos louros, principalmente no futebol americano universitário. Então, assim, UConn foi um saco de pancada na temporada passada, não é uma universidade forte, mas ele se destacou muito, porque é um jogador muito atlético mesmo. Assim, poucos jogadores me agradavam tanto na classe como o Matt Peart, e assim, o tape dele salta bastante aos olhos. Ele não é o jogador mais completo contra o passe, acho que ele tem que se desenvolver muito nesse quesito, por isso que muita gente considera ele um projeto ainda, não é realidade na NFL, mas contra o jogo corrido ele é um jogador muito eficiente. Assim, é bonito de ver como ele consegue bloquear o primeiro e vai para o segundo nível, e assim, dá para ver a técnica muito bem escrita nos movimentos dele no jogo corrido. É um jogador muito forte, porque é um cara de 6'7", que dá aí 2,1 metros, com 315 libras, correndo e muito atlético. Então, assim, vai precisar de coaching? Vai, muito, mas com paciência. E se você pegar a evolução dele de 2018 para 2019, é um mundo de evolução. Então, o cara que vem numa crescente muito grande, e isso muito mais ainda colocou ele no radar da NFL. Você olha um cara atlético, que vem melhorando muito, que é disponível para aprender, não tem por que não escolher ele. Então, olhava para ele e falava, é um prospecto de terceira rodada, sim. E, assim, tem que desenvolver, mas é um grande jogador. Eu olho para ele e vejo, assim, se ele entrar como guard na NFL hoje, ele poderia facilmente jogar na NFL. Mas ele é um projeto como right tackle e, assim, com o Nate Solder, essa temporada, pelo menos, acredito que fique como right tackle nos Giants. Ele senta ali em um aninho, aprende. Se Nate Solder machucar ou se Andrew Thomas machucar, ele vai para right tackle. Mas, assim, é um cara que tem capacidade de dar conta no recado já no primeiro ano, dependendo de como a coaching staff ajudar ele, colocar um bloqueio duplo. Obviamente, seria o elo fraco da linha. E, assim, mas para corrida, se você colocar alguém para correr nas costas dele, vai dar muito certo, porque o Saquon vai ser bem feliz com essas escolhas aí que o Gettleman fez. Eu vejo ele, assim, como um jogador que, para mim, seria uma escolha de começo de terceira, meio de terceira, os Giants pegaram no final da terceira. Então, assim, para mim foi uma baita pick. E aí agora vai depender do coaching staff para fazer a diferença. Boa. Ô Gui, aproveitando aqui que a gente tá falando do Matt Purdy, né? O doutor Aquiles mandou uma mensagem aqui pra gente no
no Twitch TV que ele perguntou o seguinte. Primeiro ele falou que você é muito bom e ele comentou aqui. Ele quer saber se, na sua opinião, o Matt Purdy ainda pode ser titular esse ano. E também gostaria de saber se com o Colombo, quanto tempo a gente pode esperar uma evolução nessa linha ofensiva, né, nessa temporada, considerando os rookies que a gente conseguiu durante o draft, né? O que você acha disso, né? Você acha que o Matt ele vai ser um titular esse ano, ou como você falou, ele só entra se alguém se lesionar e realmente vai ficar um ano no banco aprendendo, na sombra aí dos titulares? Você acha que o Colombo ele vai conseguir evoluir essa OL logo de cara? Como que você consegue ver o Matt Purdy esse ano? Assim, eu vejo o Matt Purdy como um sexto homem da OL. Ele tem capacidade assim, inquestionável, o talento dele é inquestionável também. Vai depender de como vão desenvolver ele e, assim, é muito difícil ser melhor que o Nate Solder, apesar do quão desastroso o Nate Solder foi na última temporada como left tackle. Então, assim, na competição pro right tackle, o Nate Solder e o Matt Purdy, é muito difícil ganhar de um cara com 8 anos de experiência na NFL, experiência como left tackle, o cara que foi um dos melhores left tackles da liga aí nos Patriots. Então, como você vai combater um cara assim? Ele tem talento, tem a técnica, tem todo o conhecimento do playbook, tem alguns melindres ali, algumas técnicas que ele sabe mais. O cara foi treinado pelo Scarnecchia, que é um gênio das OLs, tanto que os Patriots mudava o OL, e a OL sempre estava consistente. Então, assim, eu não consigo ver ele ganhando essa vaga do Nate Solder, mas é um cara que poderia ser o right tackle titular caso acontecesse alguma coisa. E para mim, assim, Nate Solder é um bom jogador como right tackle, e ano que vem o Matt Purdy consegue ser titular com tranquilidade. Mas se machucar, como eu disse, algum guard, ele pode ajudar também, né, porque ele tem essa capacidade. E eu vejo o físico nele para conseguir jogar de guard na NFL. Então, assim, respondendo a pergunta, eu acho que não. Ele não consegue ser titular na primeira temporada, só em caso de lesão. Mas o Colombo tem chances de fazer um ótimo trabalho e demonstrar isso com o Matt Purdy, porque o Matt Purdy tem as ferramentas para ser um ótimo right tackle na liga. Boa. Luiz, tem uma perguntinha aí pro Guilherme? Não é uma pergunta, na verdade é um comentário sobre o Giants. Aí é um pouco da história do Giants, né? Eu, como um dos mais antigos aqui, esse time, em 2003, a gente pegou um OL na rodada. Lembro que teve discussão sobre isso também. Pra que pegar um OL na quinta rodada? Esse cara não vai jogar. Esse cara de quinta rodada se chama David Deal. Dos últimos grandes right tackles que nós tivemos, ganhou 2 Super Bowls com a franquia. Assim, a posição, o round que o cara é escolhido, a gente sabe que mais tarde, mais difícil é do cara ser um grande jogador, mas isso não significa que ele não vá ser. O Giants tem um histórico muito bom de selecionar jogadores de OL em rounds segundo para cima, não no primeiro, e se dá bem. O Chris Snee também foi segundo round. Bill Beatty foi nosso left tackle por alguns anos, também foi segundo round. O último primeiro round que a gente pegou antes do Andrew Thomas acabou não dando muito certo. Então... Caraca, nem lembra, cara. Ai, deu até Mas a gente coceira teve aqui. também o Weston Richburg, foi segundo round. O Justin Field foi primeiro round, não foi tão bem no primeiro ano, mas quando mudaram ele para guarda, ele já foi bem. Conseguiu um contrato bom em Arizona. Então, Giants tem um histórico bom de draftar OLs. O problema estava sendo treinar eles depois que eles chegam no time. Eu acho que isso a gente vai consertar. Mero detalhe. Mas, Gui, pra fechar aqui, qual que é a nota que você dá para a escolha do Matt Purdy aí? O Matt Purdy eu vou dar a nota mais alta de todas, eu vou dar um A pro Matt Purdy, porque para mim é um jogador, como eu disse, de meio, começo de terceira, e foi pego no final da terceira. É uma pick top 100, apesar de ser 99, é top 100. Então, assim, para mim é um jogador que pode virar um ótimo right tackle na liga, e
como a gente sabe, tackles são raros e tackles bons são mais raros ainda. E ter a chance de desenvolver uma capacidade, o talento que o Matt Burke tem é uma chance única, e o Guerrero pelo menos fez esse dever de casa de dar a chance da coaching staff desenvolver o rapaz em casa. Olha aí, então quer dizer que, na sua opinião, pelo menos nessas 3 primeiras escolhas, o Dave Gettleman fez um bom trabalho, então foi um bom draft. Um bom draft, assim. Com o OL, ele não costuma falhar muito. Ele é um cara que, querendo ou não, é muito certeiro. E, assim, ele arrumou o OL dos Panthers no começo, lá quando anos anteriores, com Andrew Norwell, Trey Turner. Então, é um cara que conhece muito de OL. Um cara que, querendo ou não, tem suas críticas por errar em vários setores. Um cara bem old school, vamos dizer assim, para não falar. Ele tem algumas questões de vestiário, algumas questões mentais aí, são próprias da idade dele, mas como avaliador de talento é um cara consistente, principalmente com OL e DL. Kenilton apanhava bastante até o Guerrero arrumar a OL dele. O problema é que continua apanhando. Não foi só um ano que conseguiu arrumar. Mas... O draft no geral do Guerrero foi muito bom. Eu acho que assim, o grande estilo do mundo comenta do draft do Giants foi o Mr. Irrelevant, né? O Tay Crowder. Tinha um monte de time já querendo assinar ele como um draft free agent, e o Giants foi lá e pegou ele pelo salário mínimo, né? É verdade. De modo geral, lógico que a gente não vai comentar aqui detalhes, mas de modo geral eu achei o draft desse ano um draft muito bom. Eu achei que ele escolheu peças importantes, escolheu prospectos que têm uma possibilidade de desenvolver bem na NFL. Eu gostei bastante. Eu fiquei um pouquinho chateado na primeira escolha, mas lógico, depois de tudo que eu li, vocês aqui também escutaram o que o Gui falou, eu estou muito mais tranquilo em relação ao Andrew Thomas, mas estou bem feliz. Luiz, Thiago, vocês têm mais alguma pergunta aí pro Gui? Ou o Gui quer falar alguma coisa também? Mais algum... Ô Renatão, eu só gostaria de mudar uma coisa que você falou. Você falou que foi um bom draft do Gettleman. Eu acho que foi um draft mais tranquilo, cara. Os drafts do Gettleman foram bons. Se você pega os jogadores que ele draftou, a maioria tá no elenco, né? Contribuindo, né? Oi? No elenco e contribuindo, né? Tem muita gente boa no elenco contribuindo. Talvez, claro, não tivemos nenhum draft fora do Daniel Jones, que a gente falou semana passada, não teve nada de impacto, que a gente falou, nossa, o Chase Young chegou, Nick Bosa chegou, mas no geral, foi um bom draft do Dave Gettleman. Eu acho que o maior pecado do Gettleman é todo o resto, entendeu? Fora o draft, que eu acho que ele vai bem, todo o resto dele é horrível. Tiagão tem ódio no coração do Gettleman. Não, quase nada. Mas e aí, Luiz, Thiago, vocês têm alguma coisa mais pra perguntar pro Gui? Não, o Gui aí cobriu todos os pontos que eu tinha pra perguntar, cara. Sensacional. Eu, se deixasse, eu ia perguntar no draft inteiro, cara. Aproveitar que o cara tá aí. A gente tem até o neto fake do Don Coughlin no time aí, que pra mim vai ser uma cópia piorada do Matthews. Não sei se o Guilherme concorda comigo, com o Carter Coughlin. Assim. Carter Coughlin é um jogador aí que, se contribui nos special teams nas primeiras temporadas, tá bem. Jogar na NFL é bem complicado, e acho que é um jogador mais a cara do Guerrero, old school, assim, bem old school. É um jogador que não tem tanta mobilidade assim para ser um linebacker, e não vejo como sendo um edge também na liga. Então, se participar bem e virar um jogador importante de special teams, acho que tá bom. Já tá valendo. Não pegaram ele. Bom, galera, acho que é isso. Então a gente conseguiu fazer uma análise bem legal das nossas 3 primeiras escolhas. Assim como essa e a live anterior foram sugestões de vocês. Então, se vocês tiverem sugestões aí de assuntos pra gente abordar nas nossas lives de terça-feira, manda pra gente, porque infelizmente por causa do corona, sem treinamento, tá tudo parado. Então, se vocês derem sugestão, fica muito mais fácil pra gente conseguir elaborar aqui as lives semanais.
Queria agradecer aí de novo o Gui, porque, pô, é uma aula de college toda vez que você vem aqui, o pessoal adora, é super, super bom ter você aqui com a gente conversando sobre draft. Valeu, Luiz, valeu, Thiago. Valeu aí, galera. Muito obrigado aí por nos ouvirem mais uma semana. Até terça que vem com mais um Papo de Gigantes aí. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter escutado aí a gente mais um pouco. E estamos de volta na próxima semana. Valeu, pessoal. É um prazer aí aparecer aqui de novo. Sigam o College Football BR nas redes sociais, @collegefootbr. E o que vocês precisarem de mim aí, estou sempre disponível. Vamos fazer aí uma terceira seguida. Podem me chamar aí que a gente pode fazer essa parceria aí juntos. Estou gostando bastante de participar aqui. Boa, então é isso aí, galera. Mandem sugestões de assuntos. Lembrando quem assinou a gente aí no Twitch pelo Amazon Prime, lembra de renovar a assinatura. Se você não se inscreveu, tem como ajudar de graça a gente. Siga a gente no Twitch TV. Semana que vem a gente tá de volta aqui com mais um Papo de Gigantes pra vocês. E é isso, valeu e até a próxima. That's the way you do it. Freaky Tony MTV.